Olá, bem-vindo à série de guias com indicações de exames radiológicos da Telelaudo. Neste capítulo, vamos falar das principais ocorrências e situações em neuroradiologia e quais melhores métodos de imagem para cada uma dessas situações. Meu nome é Vitor Hugo Marucci e sou médico radiologista da Teleradimagem e coordenador científico da Telelaudo. Regularmente, os hospitais que atendemos nos pedem para apoiar seus médicos solicitantes a definir qual é o melhor exame de imagem para cada situação. Foi então que decidimos produzir esta série de guias curtos. Bem, vamos então ao tema de hoje, neuroradiologia, o que o médico precisa saber, parte 2. Vamos começar com cefaleia. A maioria dos pacientes com cefaleia não vai precisar de exame de imagem, porque eles vão cair na classificação de ou migrânia ou cefaleia primária, clássica. Quando necessário, aí sim é importante sabermos qual o melhor exame solicitar, tomografia ou ressonância. Quando então deveremos solicitar exames de imagem num contexto de cefaleia? Naquela cefaleia intensa que não preenche critério para migrânia ou cefaleia primária, numa crise de cefaleia que é diferente das anteriores, ou seja, uma cefaleia nova, diferente das anteriores, e cefaleia com presença de sinais de alerta. Quais são os principais sinais de alerta que devemos estar atentos para ligar o nosso alerta mesmo para uma cefaleia que não é usual? A paciente com a primeira ou a pior cefaleia da vida, o paciente chega falando que é a pior cefaleia que ele já teve na vida, por isso teve até que vir ao pronto-socorro. Aquela cefaleia que é progressiva, cefaleia nova em população de risco, como portadores de neoplasias, paciente com HIV ou em uso de anticoagulante, uma cefaleia nova em paciente com idade superior a 50 anos, cefaleia acompanhada de crise convulsiva, cefaleia acompanhada de febre, rigidez de nuca, náuseas ou vômitos, com déficit focal que não preenche critérios de migrânia com áurea e papiledema, aquela cefaleia chamada entrovoada, que parece que vem com uma forte intensidade, chega num pico máximo em poucos segundos e depois passa, e depois volta novamente, e a cefaleia precipitada por manobra de Valsalva, ou seja, a cefaleia que ocorre com exercícios físicos, mudanças de posição, neuralgia craniana atípica ou com resposta inadequada ao tratamento. Quais são as indicações de exame para cada uma dessas situações? Então, por exemplo, no caso de suspeita de HSA, de AVC ou de hematoma subdural, vamos proceder à tomografia de crânio sem contraste. Num paciente no pronto-socorro, no qual se suspeita de abscessos, doença granulomatosa ou neoplasias, procedemos à tomografia de crânio com contraste. Obviamente que se for encontrado alguma dessas condições, aí sim internaremos o paciente, né? Faremos todo o tratamento e aí sim partiremos para uma ressonância que vai nos dar melhores detalhes. Mas num contexto de pronto-socorro, partiremos para uma tomo com contraste. No caso de trombose venosa cerebral e encefalites, quando a tomografia deixar dúvidas, vamos realizar ressonância magnética de encéfalo. Em casos de suspeita de sinusopatia, procedemos à tomografia computadorizada de seios da face. Então, algumas situações específicas também, como aquela cefaleia crônica que piora e chega no consultório ou no pronto-socorro, é importante realizar uma ressonância. Cefaleia, chamada cefaleia trigeminal, decorrente de alguma afecção do nervo trigêmeo, ressonância, porque não vai nos dar detalhes em relação ao nervo trigêmeo. Cefaleia com papiledema, podemos proceder ressonância ou tomografia, dependendo se o serviço tem maior acesso à ressonância, já podemos partir direto para a ressonância, se não, tomografia. E aquela cefaleia do tipo trovoada, que eu citei anteriormente, tomografia computadorizada e também a angiotomografia computadorizada.
Então, aqui temos um exemplo clássico de um paciente que chegou com um quadro comatoso e referiu com uma cefaleia de fortíssima intensidade. Aqui fica claro um sangue hiperdenso preenchendo todas as cisternas da base, preenchendo as cisternas da fossa posterior, formando até coágulos maiores, se estendendo aqui para fissuras silvianas. Então, aqui, uma hemorragia subaracnoide bem extensa, inclusive com sangue no interior do sistema ventricular, formando nível hemático e dilatação ventricular secundária ao sangue no sistema ventricular. Uma HSA. Esse outro caso, uma paciente jovem, mulher, com uma cefaleia intensa também, procedeu à tomografia que encontrou essa área hipodensa na profundidade cerebral direita, mal definida, com um certo efeito de massa. Isso poderia ser interpretado erroneamente como uma lesão expansiva, como uma encefalite, mas se prestarmos atenção, esse é um hematomo sem contraste. Nas tomografias sem contrastes, as estruturas venosas não podem ficar muito densas. E aqui a gente vê como as veias cerebrais internas, o seio reto e a ampola de Galenas estão extremamente densos. Parece até que é um exame com contraste. Isso tudo é porque existe um trombo dentro dessas estruturas. Isso é uma trombose venosa profunda, levando à consequente isquemia venosa profunda à direita. Então, uma trombose venosa cerebral profunda. Esse mesmo paciente aqui no plano sagital, pré-contraste, então, no pré-contraste já é espontaneamente denso. Isso aqui o diagnóstico já é para ser feito nesta condição, que parece até um exame com contraste, né? Aí procedemos à injeção do contraste e todas as estruturas vasculares se preencheram pelo contraste, menos aquelas estruturas que estão trombosadas, que são as veias cerebrais internas, a ampola de Galeno e o seio reto. Aqui, então, confirma a possibilidade de uma trombose venosa cerebral profunda. Um outro caso, um paciente masculino de 20 anos, com cefaleia crônica e sinais de hipertensão intracraniana. Como eu disse, nessas situações, você pode proceder a tomo, mas se tiver acesso à ressonância, o ideal é fazer uma ressonância. Aqui ficou bem claro a marcada dilatação ventricular, ou seja, a marcada hidrocefalia, tanto supra quanto infratentorial, né? Tanto dos ventrículos laterais, terceiro ventrículo e quarto ventrículo. Existe sinais de hipertensão intracraniana, que são o apagamento dos sulcos entre os giros corticais e o acúmulo de líquor na bainha dos nervos ópticos. E qual é a causa dessa hidrocefalia? Ficou bem definida aqui pela sequência Fiesta. Existe estenose dos forames de saída do quarto ventrículo, que causam, portanto, essa interrupção da passagem do líquor e consequente hidrocefalia. Então, aqui essa sequência foi a sequência que foi ideal para que a gente possa caracterizar a etiologia dessa hidrocefalia, o que não seria possível numa tomografia computadorizada. Por isso, eu acho ideal, nessas condições, já, se possível, proceder à ressonância magnética. Então, resumindo, assim, a cefaleia, se for uma apresentação clínica típica, que preenche critérios de migrânia e cefaleia típica, e o exame neurológico estiver normal, sem nenhum sinal de alerta, não é necessário fazer exame de imagem. Agora, se for uma cefaleia atípica, que não preenche critérios para migrânia, e o exame neurológico, ou o exame neurológico estiver anormal, e o paciente tiver sinais de alerta, aí procedemos aos exames de imagem, tá? Usualmente, tomografia computadorizada de crânio, se tiverem sinais de hipertensão intracraniana, se possível, ressonância magnética. A imagem no acidente vascular cerebral, nesses casos, quando o paciente chega no pronto-socorro, o primeiro método de imagem é a tomografia, que é o exame mais rápido, mais fácil de ser realizado. Usualmente, uma tomografia computadorizada sem contraste, para a gente observar se é um acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico. Se
no serviço que vocês trabalharem, tiver a possibilidade de fazer trombectomia mecânica para trombos em grandes vasos, aí eu indico fazer tanto a tomografia computadorizada quanto a angiotomografia computadorizada de pescoço e intracraniana também, para avaliar obstrução de grandes vasos que podem ser, se estiverem ainda dentro da janela, desobstruídos por via endovascular. Qual, então, o papel da tomografia computadorizada dentro do contexto do AVC? Primeiro, de todos, avaliar a presença de sangramento. Segundo, avaliar situações que podem mimetizar um AVC, confirmar a presença de AVC e a extensão deste AVC, e selecionar pacientes para tratamento, tanto trombolítico quanto trombectomia mecânica. Então, aqui, a primeira das indicações é avaliar acidente vascular hemorrágico. Então, aqui observamos um hematoma profundo, tálamo capsular direito, uma topografia típica de AVCH em paciente com hipertensão arterial sistêmica. É uma região que comumente sangra, a região dos núcleos da base. É importante sempre, nesses casos, dar o tamanho do hematoma, o volume, né, as regiões que estão comprometendo e se há drenagem ou não para o interior do sistema ventricular. Uma situação que pode mimetizar um AVC, um hematoma subdural crônico que ressangrou, o paciente pode chegar com um quadro de hemiparesia por conta da compressão do hematoma e é uma situação que, na verdade, é cirúrgica, um hematoma que tem que ser drenado. E os achados nos pacientes com AVC isquêmico. Quais são os principais achados? Primeiro de todos, perda da diferenciação entre substância branca e cinzenta, a indefinição dos núcleos da base, sinal da faixa insular, sinal da artéria cerebral média hiperdensa e a perda da sulcação. Então, aqui, os principais sinais. O primeiro deles é a perda a indefinição dos núcleos da base. Reparem aqui como os núcleos da base são ricos em corpos neuronais, eles são usualmente densos, têm a mesma densidade do córtex. E entre eles passa a cápsula interna, que nos ajuda a diferenciar os núcleos da base. Quando há uma isquemia nessa região, fica tudo meio apagado, tudo meio hipodenso, como desse lado. Interessante que no cérebro, a gente tem sempre o lado contralateral para comparar, então fica bem claro aqui, esse paciente tinha uma hemiparesia à esquerda, que há um evento isquêmico profundo à direita, com indefinição dos gânglios da base em relação à cápsula interna. Outro sinal é o sinal da faixa insular. A ínsula é essa região aqui, né, profunda, que tem um córtex bem definido, com esse aspecto ondulado. Quando há uma isquemia insular, a gente perde essa definição do córtex, ele fica hipodenso. Então, você vê o córtex, de repente, perde ele. Isso aqui é sinal de isquemia na região insular. Outro sinal é o apagamento dos sulcos, já passando de uma fase aguda para uma fase subaguda do evento isquêmico. Aquele evento começa a ter um certo efeito de massa e apagar os sulcos adjacentes. E o outro sinal é o sinal da artéria cerebral média hiperdensa. Quando tem um trombo dentro da artéria cerebral média, ela fica hiperdensa em relação à contralateral. Se você tiver dúvida, a gente pode até fazer uma mensuração dessa densidade. Se ela estiver 20 unidades Hounsfield acima da contralateral, é sinal de trombo dentro do lúmen do vaso. Novamente, aqui condições que a gente pode avaliar na tomografia na suspeita de AVC, uma AVCH profundo à esquerda por hipertensão arterial. Essa região também é bem comum da gente observar hemorragia e ele geralmente tem esse aspecto lenticular, né? Por um AVC das lentículas estriadas, por um rompimento das lentículas estriadas, pelo processo de hipertensão arterial sistêmica crônica. Em casos de aneurisma roto, você vê a hemorragia subaracnoide, pode mimetizar um AVC, e casos aqui de trauma, o paciente caiu, fez um trauma, chegou no pronto-socorro, você não sabe se é um AVC ou um trauma, faz a tomografia
e fica claro que, na verdade, as alterações são decorrentes de traumatismo crânioencefálico. Vamos agora passar para alguns casos interessantes também, que eu não mostrei anteriormente, que podem aparecer no pronto-socorro. Essa paciente de 69 anos, com uma cefaleia súbita, já partiu direto para a ressonância magnética. Na ressonância ficou claro que tem, na sequência FLAIR, tudo que é branco no espaço subaracnoide ou no parênquima é alterado, então a gente tem sangue aqui na cisterna supravermiana e cisterna da glândula da região da glândula pineal. Observamos áreas de isquemia no território de irrigação da artéria cerebral posterior, por provável vasoespasmo. E o que ficou claro aqui na angiorressonância, é que esse paciente tinha uma paucidade de ramos das artérias cerebrais médias, áreas de redução de calibre desses grandes vasos, dentro de um contexto de cefaleia súbita, do tipo trovoada, que a gente chama, né, com a hemorragia subaracnoide, e esse aspecto de áreas de estenose múltiplas em grandes vasos, isso é característico da síndrome de vasoconstrição reversível. Nesse caso, é preponderante que se inicie o tratamento o mais rápido possível, e reparem como foi a ressonância magnética de controle desse paciente. Os vasos voltaram ao calibre normal, depois do quadro agudo de vasoconstrição, que se reverteu. Então, esse é um diagnóstico que também a gente tem que, um diagnóstico do clínico em conjunto com o radiologista. O clínico chega para você e fala: esse paciente está com um quadro de uma cefaleia do tipo trovoada, a gente procede a tomografia e angiotomografia, ou ressonância e angiorressonância, observa a hemorragia subaracnoide, geralmente de convexidade, áreas de estenose de grandes vasos. Isso é praticamente diagnóstico de vasoconstrição reversível, controla alguns meses após o tratamento e volta ao normal. Podemos também, eventualmente, nos deparar no paciente que chega com uma cefaleia ou com um quadro de hipertensão intracraniana, com uma lesão como essa, uma lesão estranha, intraparenquimatosa, bem heterogênea nas sequências realizadas, com sangue na sua periferia, que essa é uma sequência gradiente, que é o SWI, que é ótima para observar sangue, com áreas de restrição à difusão e com impregnação espessa, irregular e periférica pelo contraste, com área central de necrose. Isso é característico de um glioma de alto grau, provavelmente um glioblastoma, então uma neoplasia primária do sistema nervoso central. Então, um paciente que chegou no PS com confusão mental. E por último, que eu gostaria de chamar a atenção, que eventualmente a gente também se depara, criança que chega no PS, o pai e a mãe falando que a criança está hipoativa, está vomitando muito, faz a tomografia ou a ressonância, e a gente vê hematomas extraparenquimatosos em várias fases evolutivas, bilaterais, subdural, epidural, às vezes hemorragia retiniana associada. Nesses casos, a gente tem que estar muito atento para eventual trauma não incidental, ou seja, agressão infantil. É importante o radiologista estar atento, levantar para o médico assistente ou o próprio médico assistente, ao observar uma imagem como essa, pensar nessa possibilidade, porque essa criança tem que ser, se realmente confirmada essa possibilidade, ser afastada do convívio com os pais, né? E aí ser levada ao tratamento adequado. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Por favor, não deixe de visitar o endereço que está aparecendo na imagem para encontrar algumas referências sobre o tema e os slides que usei hoje para baixar. Obrigado.